Brasil essa bandeira da redução de impostos, da redução do Estado, as bandeiras típicas de um partido liberal. Isso quer dizer que ele é só um partido liberal? Não. Ele também continua sendo, em grande medida, um velho condomínio de oligarquias. Ele não deixou de ser, em tão pouco tempo, em apenas uma década, aquilo que ele foi na sua origem. Mas ele vem se estabelecendo como um partido político que tem um perfil que pode ser identificado pelos eleitores. O PT. O PT já surgiu com um perfil. O PT surgiu como uma articulação de três correntes políticas, essencialmente. Os sindicalistas, a corrente de sindicalistas ligados aos sindicatos do ABC, dos bancários de São Paulo, e de alguns outros lugares, e que se organizaram na CUT, na Central Única dos Trabalhadores, de um lado. Do outro lado, militantes ligados à Igreja, militantes ligados à teologia da libertação, ligados a comunidades de base, à Comissão Pastoral da Terra, a Igreja ligada às questões indígenas. Então, esse é um outro setor que formou o PT. E partidos clandestinos originados da esquerda castrista, originados da esquerda atraída por Fidel Castro e por Cuba. Então, o PT surgiu como um partido da nova esquerda, vamos dizer assim, de uma esquerda que tentava se reorganizar no momento em que a velha esquerda, a esquerda comunista, estava em decadência e depois entrou em colapso na hora da queda do Muro de Berlim. O PT já nasceu como um partido ideológico. Ele continua a ser um partido ideológico, só que, ao contrário do PSDB e do DEM, que vem reforçando o seu caráter ideológico e conservam um passado um pouco diferente, o PT não. O PT vem reduzindo o seu caráter ideológico em função da distinção cada vez maior entre petismo, de um lado, e lulismo, de outro. A força de Lula, a força eleitoral de Lula, a sua influência muito mais ampla que a influência do partido, acabam borrando, em grande medida, o sentido ideológico do próprio partido, que é obrigado a se amoldar a uma liderança muito maior do que ele e a uma liderança que nem sempre compartilha os seus princípios, os seus paradigmas. Mas isso não quer dizer que o PT não seja um partido identificável ideologicamente. O Brasil tem três partidos ideologicamente identificáveis, três grandes partidos ideologicamente identificáveis. Tem também pequenos partidos ideologicamente identificáveis. Só que existe um grande problema no sistema partidário brasileiro, que é uma das origens da persistência ou da renovação do atraso no Brasil moderno. E esse grande problema do sistema partidário brasileiro é o PMDB. Porque o PMDB não é um partido político. O PMDB tem nome de partido, parece partido, mas não é um partido político. O PMDB é uma coleção de lideranças e clãs políticos regionais que não têm nenhuma relação uns com os outros, a não ser o fato de que todos precisam de um aparelho político nacional. Excetuando esse fato, excetuando-se o fato de que sem um aparelho político nacional não é possível fazer política regional no Brasil, porque a política regional se tornou uma decorrência da política federal, com a centralização do Estado brasileiro, é só por isso que existe um PMDB. Porque Jarbas Vasconcelos faz parte do mesmo partido que José Sarney? Por que o PMDB do Rio Grande do Sul, de Germano Rigoto, faz parte do mesmo partido que o PMDB do Pará, de Jader Barbalho? Qual é a relação entre esses PMDBs? Nenhuma. A não ser o fato de que todos esses grupos regionais são apenas regionais, e por serem apenas regionais, por não terem expressão nacional, precisam de um aparelho político nacional. Esse aparelho político nacional ele só existe
como expressão de interesses que não são apenas regionais, mas também são essencialmente interesses patrimoniais, o interesse do controle de parcelas do aparelho de Estado, o interesse da manutenção do poder sobre órgãos, agências estatais, ministérios, empresas estatais, muito mais do que ministérios, porque elas têm muito mais dinheiro do que ministérios, enfim, a distribuição da quantidade imensa de cargos federais é que faz com que o PMDB exista. O PMDB está no poder desde o fim da ditadura militar. O PMDB participou de todos os governos desde o final da ditadura militar e estará no poder no próximo governo. Eu não sei quem vencerá as eleições, ninguém aqui nessa sala pode saber quem vencerá as eleições, mas todos nós sabemos que o PMDB estará no governo, independente de qual seja o vencedor das eleições, porque ele apoiará todos os candidatos que disputarem as eleições e os 2 candidatos que chegarem a um eventual segundo turno. Esse partido é, portanto, a grande patologia do sistema partidário brasileiro. O sistema partidário brasileiro tem uma imensa patologia, que é o maior partido. O que revela o peso extraordinário do Estado na política brasileira. A patologia chamada PMDB é uma evidência do peso extraordinário do Estado, da incapacidade ou da dificuldade, não é incapacidade, da dificuldade da sociedade se organizar em partidos políticos que são autônomos em relação à máquina pública de Estado. Há uma solução simples para isso. O Brasil tem 25 mil cargos federais de livre nomeação. Eu vou repetir, são 25, é uma cidade, são 25 mil cargos federais de livre nomeação. A França tem 300. A França tem 300, porque a França tem uma burocracia pública que não é nomeada. Tem uma burocracia pública oriunda de uma profissionalização do aparelho de Estado. E quando se troca o governo na França, se trocam 300 figuras, que são os tais dos cargos de confiança. Quando se troca de governo no Brasil, se troca uma grande parte do funcionalismo federal, porque cargos de confiança são quase todos os cargos. Essa é a mais importante reforma política a se fazer no Brasil. Tem muitas reformas que talvez fossem úteis. Talvez fosse útil se estabelecer, acho que seria bastante útil, se estabelecer o voto distrital misto. Acho que medidas assim podem contribuir bastante. Mas não há reforma possível do Estado e do sistema partidário, porque essa acabaria sendo uma reforma do sistema partidário, sem a extinção dos milhares e milhares e milhares e milhares de cargos de nomeação que são a razão de existir do PMDB. Não é que os outros partidos não queiram, os outros partidos também querem, mas os outros partidos têm outras razões para existir. A extinção desse sistema de nomeação de um Estado inteiro, de uma burocracia inteira, a cada vez que se muda de governo, esse sistema é que mantém a existência de um grande partido que não é um partido, que é o PMDB, que é o partido que busca apenas os cargos no poder de Estado. Interessa a classe política tal como configurada hoje fazer uma reforma assim? Não, não interessa. É o tipo da reforma que dificilmente passará, porque toda a classe política, tal como configurada hoje, tem interesse na manutenção desse regime de nomeações de uma imensa burocracia política. Por que a elite política tem interesse? Porque essa elite política foi configurada por esse regime. O regime de nomeações de 25 mil funcionários públicos configurou a atual
elite política. E essa elite política quer continuar existindo no universo que ela conhece, que é o universo no qual ela foi configurada. Então, como faz para essa elite política que foi criada nesse berço destruir o seu berço? Eu não tenho resposta para essa pergunta, mas é uma pergunta importante. A história vai dizer como é que isso